E hoje é dia de consultório PET aqui no Rural Meio-Dia. E a Ana Rita já está com a veterinária Elizabeth Lube, que vai ajudar a responder as dúvidas dos telespectadores. Qual é a primeira pergunta, Ana Rita? Pois é, Ricardo, a primeira pergunta é do Rodrigo. Ele quer saber qual é o melhor momento para passear com o cão. Vamos assisti-lo. Eu tenho uma Bulldog francês de 6 anos de idade. Queria saber se tem problema de sair com ela na chuva. Então, Elizabeth. Não, problema não teria, principalmente se o clima tiver uma temperatura alta. O único problema é que ela, vamos dizer que tenha dias contínuos de chuva, ela todos os dias vai ficar molhada e como se ela tivesse tomado banho todo dia. Ela ia ter que secar com o secador. Não deve deixar ela úmida o pelo que ela vai ter propensão, principalmente a fungo, problema de pele, né? Então não deveria se molhar todos os dias caso a chuva seja contínua. Ou usar a capinha de chuva, que é um bom acessório, bem útil, a capinha de chuva para cães que estão acostumados sempre a sair na rua. A capa é um bom recurso. Essa questão que você falou do banho, né? Tem muita gente que diz que não se deve dar banho no animal todos os dias, e tudo isso é um mito ou realmente tem que ter esse cuidado? Todos os dias em função que o pelo permanece molhado. Mesmo que tu seque com secador, há um resíduo de umidade. Então, se a gente for dar banho todos os dias, o bichinho sempre fica com pelo úmido e aí tem propensão a adquirir parasitos, principalmente fungo, que é o maior problema. E se eles molhar todos os dias, vai ser a mesma coisa, né? Mas aquele banho semanal é bastante útil e não causa problema. Até porque os cães cada vez estão vivendo mais próximos a nós. Então a higiene deles não pode se distanciar muito, né? Botar no carro, pula para a cama, pula para o sofá junto com as pessoas, então tem que ter uma higiene bem acentuada. Tá bom, agora a gente vai ao estúdio que o Ricardo, que está lá, também tem uma pergunta. Ricardo. Ana Rita, eu acho que na verdade a doutora Elizabeth já respondeu, que é com relação a essa questão da chuva. Mas eu vou lhe perguntar assim, eu tenho uma cocker, ela foi criada junto com pastores soltas, né? Tem uma dificuldade muito grande de prendê-la nesses dias de chuva. Aquela questão da orelha, a senhora disse que tem que secar, né? Mas no caso de secar com um secador com ar quente, não é pior ainda para esse animal que fica na rua? Claro que se esse animal for voltar para a rua, o grande problema não é o bichinho se molhar, como a gente, né? São as diferenças bruscas de temperatura que ocasionam um grande problema. Sendo um cocker que tem as patas bastante peludas, diferente do outro que é um bulldog francês, de repente, se ela vai habitar na rua, seria melhor manter o pelo dela mais baixo para que essa secagem automática se dê mais rápido. E as orelhas também são um problema, mas vamos dizer, se esteticamente não quer deixá-la totalmente tosada, deixar o mais baixo possível, porque senão essa sim vai guardar muito mais umidade por muito mais horas do que um de pelo baixo, né? Bom, então agora nós vamos assistir a mais uma dúvida e dessa vez é um assunto super importante que é sobre diabetes. A Mel, ela é da raça dálmata e ela foi diagnosticada hoje com diabetes. Então eu gostaria de saber que tipo de cuidados que eu devo ter a partir de agora. Certamente o diagnóstico foi feito por um veterinário, né? E esse caso não é único, é um diagnóstico bem mais comum do que a gente pensa. Em primeiro lugar, que a pessoa tem que se conscientizar é a alimentação. E isso de uns anos para cá, a gente, como clínico e como proprietário de um animal com diabetes, a gente tem uma grande vantagem, né? Existem as rações da linha terapêutica que nos ajudam bastante. Não adianta a gente fazer o controle com a insulina e o animal receber uma alimentação descontrolada. Então, a alimentação é a condição que a pessoa tem que se conscientizar. E certamente ela vai ter uma adaptação ao tratamento com a insulina, e isso também é uma conscientização familiar. A gente sabe que as pessoas têm trauma, né, de injeção. Injeção é uma coisa muito agressiva, mas a gente sempre tem que treinar as pessoas da família que
esse bichinho não fique dependente de uma pessoa só para tomar insulina. E nos humanos, eles normalmente tomam insulina uma vez só, né? E o cão precisa tomar 2 vezes. Então não pode ficar dependente, é só o fulano que vai me dar a injeção no cachorro, não. Vai ter que ter 2, 3 pessoas, vai ter que ter sempre um coringa disponível a fazer essa aplicação. E esse é um paciente que tem que retornar ao veterinário muitas vezes. Não é aquele paciente que tu trata uma patologia, vira as costas e só vem o ano que vem para fazer vacina. Não, esse paciente tem que ser sistematicamente controlado. Todos esses problemas hormonais, assim, eles tendem a ser oscilantes. Então o organismo reage diferente, essa adaptação da insulina. Vamos dizer, se o animal ou aumentou o peso ou baixou de peso, a dose da insulina tem que ser regulada em função do peso. Controle da alimentação, controle da insulina e a visita ao veterinário. É um vínculo que, querendo ou não, esse paciente vai ter que ter com o seu veterinário que fez esse diagnóstico. Essa doença, ela é mais comum do que se imagina, né, nos animais. Quais são os sintomas? Como é que o proprietário identifica que o seu bichinho de estimação está com diabetes? Quer ver uma doença muito comum e popularmente muito conhecida é a sinomose. A sinomose pode ter como, e a gente às vezes não relaciona, até a gente clínico não relaciona muito, pode ter como consequência, como uma sequela, vamos dizer, da sinomose, até pode ter uma diabetes. Então, normalmente o que o dono nota, o meu animal está tomando muita água, é o sintoma mais gritante. Está tomando muita água, está urinando muito e está emagrecendo. Tá? Então esse normalmente é o sintoma que dá um alerta para o proprietário. Claro que se for um animal que fique no pátio ou que tenha mais de um animal, já fica mais difícil, né? De ver a frequência da urina, de ver o volume de água que esse animal tá tomando. Tá certo, então a gente vai assistir agora então a mais uma dúvida. Eu adotei o Wesley ontem e eu gostaria de saber quais são os primeiros cuidados, né, que tem que se ter com o filhotinho. Primeiro eu quero cumprimentar pela adoção. Isso aí é uma coisa que felizmente tá havendo um consenso na população que adotar é realmente uma coisa muito boa, muito gratificante. Então, a orientação que normalmente o veterinário dessa pessoa deve ter dado, fazer vermífugo, indispensável, de preferência previamente fazer um exame de fezes, que nenhum vermífugo é universal, pegaria todos os parasitos, e manter vacinação, higiene e alimentação. E repetindo em relação à alimentação, a gente tem o privilégio atualmente de ter alimentações balanceadas para porte de animal, para faixa etária do animal. Até, por exemplo, tu muda a alimentação se o bichinho está grávida, se a fêmea está grávida. Então isso aí vai ajudar no bom desenvolvimento. Bom, a gente tem mais uma dúvida agora. Essa dúvida veio por e-mail, é da Enilda Pereira, de Erval. E a Enilda disse que adotou um filhote e que quando ele atingiu a idade de 7 anos, ele começou a ter convulsão. Ela quer saber se isso pode ser provocado por alguma mistura de raças. A convulsão tem várias causas e muitas delas a gente nem sabe o porquê que apareceu aquele quadro. E eu tenho a experiência própria, que eu tenho 2 fêmeas que têm problema de ter convulsão, e essas foi comprovado realmente que é de origem familiar. A mãe das 2 tem convulsão. Claro, quando tu adota um bichinho, tu não sabe o passado dele, não sabe a procedência muitas vezes. E voltando à diabetes, parece que a sinomose, parece que a sinomose é a grande vilã do dia hoje. Mas a sinomose pode ter também como sequela, é muito comum ter como sequela a convulsão. Então tem várias causas infecciosas, pode ser traumática, muitas causas que às vezes não se chega à conclusão qual a origem que desencadeou aquele quadro, mas o tratamento é manutenção com anticonvulsivante também. É dedicação familiar também. Tá certo, então, Elizabeth, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui. Bom, nessa semana, a Fabiana Oliveira, de Rio Verde, Goiás, nos mandou a foto dos animais de estimação dela. O cão e o gato são super amigos. O cachorrinho é o Ralph e a gata é a Dorinha. A Fabiane conta que os 2 passam o dia brincando no jardim da fazenda.
E se você quiser participar do consultório PET, mande as suas dúvidas. Veja como é fácil participar. Ligue 0800 541 5858 e após ouvir a mensagem, deixe a sua pergunta e diga de onde você está falando. A ligação é gratuita de qualquer telefone fixo de qualquer lugar do Brasil. Você também pode nos mandar um e-mail através do Fale Conosco do nosso site www.canalrural.com.br ou ainda mande suas dúvidas através da nossa caixa postal. O número é 9004 e o CEP 90040/980.